programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, Karen, Joel, pessoal que me vê pela YouTube, namastê a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, de assuntos relacionados, né? E hoje eu vou falar de uma coisa assim, meio engraçada, que um rapaz me mandou. Bom, como sempre, são os ouvintes que alimentam o Diálogo Cósmico, que é uma febre que está vindo nos Estados Unidos, né? As pessoas ficam assim enlouquecidas com novidades esotéricas e teorias de conspiração. As pessoas gostam muito, né? Ufologia mesmo que é bom, nem tanto. Mas assim, muita coisa assim de imaginação, de física quântica e tal, as pessoas gostam bastante. Então agora surgiu uma história, e pediu para que eu comentasse, tá bombando na internet, né, esse assunto, que é o efeito Mandela. Tá, o que seria o efeito Mandela? O efeito Mandela teria sido começado pela história de um professor que estava dando uma palestra, mais ou menos isso, tá? Eu vou lembrar de cabeça. Ele estava dando uma palestra e ele falou numa altura da palestra dele, o Nelson Mandela, que morreu na prisão, né? E aí os alunos ficaram assim ouvindo assim, né? Assim, atentamente, né? Respeitosamente, né? E todo mundo concordando que o Mandela morreu na prisão. E aí, por exemplo, num determinado momento, ficaria claro que o Mandela não morreu na prisão. Ele pensou, mas será que o Mandela morreu mesmo na prisão? E não morreu na prisão, né? O Mandela não morreu na prisão, o Mandela chegou a ser presidente da África do Sul, o Mandela morreu de velho agora, né? Quer dizer, ele passou 25 anos na prisão, ou 20 e tantos anos na prisão, sofreu muito e depois conseguiu sair. Então, quer dizer, e aí, por exemplo, todo mundo ficou assim, olha mesmo, eu sempre a vida toda eu achei que tinha morrido na prisão, né? Ou seja, as pessoas percebem as coisas diferentes de como elas são, ou parece que tem uma discrepância do que elas lembram e do que elas viram, e do que realmente é. Então, na mesma sequência, tem a história, por exemplo, do Darth Vader, que o Darth Vader fala, eles acharam outros, né, efeitos Mandela. Luke, I'm your father, né, o Darth Vader fala isso pro Luke. E aí o Luke fala assim, o Darth Vader fala assim, Luke, eu sou seu filho, o seu pai. E na cena real, ele fala assim, no, Luke, I am your father. Quer dizer, não, Luke, eu sou seu pai. Quer dizer, teria esse não na frente. Outro detalhe da Guerra nas Estrelas, só para mencionar, efeito Mandela, seria uma cena em que, se você já reparou o C3PO, né? Aquele robozão dourado, né? Do filme. Que cor que ele é? Bom, ele é dourado, né? Tem o baixinho, que é o R2-D2, e tem o C3PO, que é alto dourado e fala bobagem. Esse robô foi montado pelo Luke Skywalker, né? Então esse robô, ele tem algumas... ele não é totalmente harmônico. Então tem um detalhe nele que você já reparou nele, que ele tem uma perna... A perna direita dele é prateada. Se você assistir o filme, você vai perceber isso. Ele é todo dourado, menos a perna direita, né? Então as pessoas... Eu nunca tinha percebido nisso. Eu sempre achei que ele era totalmente dourado. Esse detalhe é tão pequeno, né? Que... Por exemplo, também tem no Entrevista com um Vampiro, né? A gente sempre fala Entrevista com um Vampiro, né? E o título original da Anne Rice é Entrevista com o Vampiro, né? Não é um vampiro. A Rainha Má também da Branca de Neve, ela não fala espelho, espelho meu. Ela fala mágico espelho meu no filme, né? Então a gente distorce naturalmente as coisas, né? E aí, por exemplo, esse pessoal que fala de teoria da conspiração, fala que... Depois tem, por exemplo, o Volkswagen é cortado no meio, mas quem percebe isso, né? O Volvo tem um sinal de masculino na lateral, Ford tem uma curvinha no cortinho do F, né? Não é reto como todo mundo imagina, entendeu? Mas isso
Alguns jovens, né, algumas pessoas que acreditam em teoria da conspiração estão achando que se trata de uma, como que eu vou dizer, de uma confluência quântica, né? Que pessoas teriam vindo de diferentes passados, de diferentes universos paralelos, onde a realidade foi diferente. Por exemplo, onde o Mandela realmente foi preso e morreu, onde o C3PO era inteirinho dourado, e aí a pessoa lembraria de uma certa forma, e no teu universo paralelo de onde você veio, aquilo era assim mesmo, né? E teria se mudado, teria sido diferente na atual realidade virtual. Inclusive, dizem, algumas pessoas acreditam que existem 2 ou 3 realidades, 2 ou 3 dimensões paralelas coexistindo. Então existiriam pessoas coexistindo numa dimensão, outras em outras, e numa confluência quântica, né? Elas estariam vivendo a mesma realidade, mas lembrando de passados diferentes, onde, por exemplo, Mandela teria morrido na prisão, não teria virado presidente como virou, né? Olha, o que eu acho disso? Eu acho um engano pelo seguinte: o cérebro humano é muito de baixa qualidade, entendeu? É muito falho. A gente tem uma memória muito pequena, a nossa memória não é fotográfica, né? A nossa memória é interpretativa, né? Tanto que quando a gente desenha as coisas, você fala assim, desenha uma pessoa, você desenha características. No desenho Trump, você vai desenhar um cabelo loiro, né? Mas você não lembra como é o nariz dele, como é o olho dele, você não lembra, entendeu? Desenha, sei lá, Marilyn Monroe, você vai desenhar você vai começar por aquela cabeleira, né? Aquela cabeleira, aquela boca, mas você não lembra direito como são os olhos, como é o formato do rosto, só olhando a foto, né? Por que isso? Porque a nossa mente não registra bem as coisas, né? A nossa mente não é uma mente precisa. Tanto é assim que quando você sonha, quantas vezes você sonha assim que você está falando com uma pessoa e a cara é outra, né? Ou quantas vezes você, por exemplo, sonha que está em Paris ou sonha que está no Rio de Janeiro e a imagem e a paisagem não corresponde nada, né? Mas assim, a sua mente construiu com base no que lembra, e lembra muito pouco, né? Construiu uma imagem bastante incoerente, né? Por isso que no mundo onírico, o mundo onírico é interessante, na verdade, até por causa disso, né? Que a gente sonha um negócio completamente diferente do real, né? Totalmente bizarro. Então, por exemplo, você vai no zoológico, o zoológico não parece o zoológico, tem elefante cor-de-rosa, tem animais de outros planetas, você sonha, né? Você sonha o que você quiser, né? Então, da mesma forma, essa coisa, por exemplo, de não lembrar que o logotipo da Volkswagen é cortado, ou que o F do Fiat tem uma corvinha, ou como que o Coca-Cola é não sei o que realmente, tem um tracinho, não tem um tracinho, ou que o C3PO tem uma perna prateada, que eu nunca reparei. Até porque, por que a gente não repara que o C3PO tem uma perna prateada? Porque você olha para a cara do personagem, não para a perna, né? Quer dizer, você está olhando, principalmente porque esse robô especificamente, ele gesticula, oh, Master Luke, nós não podemos fazer isso, Master Luke. Então ele chama muito mais atenção pela cara dele, os gestos, ele mexe a cabeça e os braços de uma maneira destrambelhada, e você nunca vê o robô inteiro, ou vê muito pouco, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você lembrar como é que é o corpo do C3PO, que é aquela coisa gordinha, que parece uma garrafa térmica. Então, eu não concordo com isso daí, eu acho que isso é uma histeria coletiva, acho que o efeito Mandela nada mais é do que falhas da nossa memória, né? E a prova disso é, por exemplo, a questão dos UFOs, né? Por exemplo, quando as pessoas descrevem UFOs e elas não fotografaram, a descrição que elas mandam pra gente de início, eu que recebo descrição de UFO, tá totalmente fora. E aí você vai falando assim, mas era como mesmo? Era como mesmo? Você vai insistindo, né? Sem dar descrição, você não pode dar descrição, porque senão você implanta uma memória, você fala assim, era dourado? Era dourado, era dourado. E a pessoa passa a acreditar que é dourado. Tanto que é assim que em hipnose,
uma das coisas mais perigosas em hipnose é a implantação de memória. Você fala assim, e como era o ET? Quer dizer, você já está supondo que tem um ET. E a pessoa fala assim, o ET era um Grey, era um Grey que chegou, tal, né? Você não pode, quando você está fazendo regressão hipnótica, por exemplo, você tem que falar assim, para levantar uma abdução, né? Você tem que falar sempre em termos muito vagos, assim, vamos voltar para aquela quarta-feira. Onde você está? Estou em casa. O que você está fazendo? Eu estou vendo TV. Está sozinho? Estou. Tem mais alguma coisa acontecendo? Tem. O que você sentiu? Tem uma presença. Como é que é essa presença? Você nunca pode falar assim, você está vendo isso ou você está vendo aquilo, porque o cérebro imediatamente incorpora. Porque o hipnotizado, dizem que tem uma tendência a querer tentar agradar o hipnotizador, né? Quer dizer, ele tenta concordar. Por ele estar na posição de hipnotizado, ele concorda. Ele vai falar, tem, como é que é? Ele inventa lá, em qualquer coisa, né? Entendeu? Então é muito perigoso a indução hipnótica, né? É muito perigoso, por exemplo, a gente tentar memorizar um número de telefone de todos os seus amigos, né? Exceto algumas pessoas que têm alguns tipos de autismo, que são aqueles que a gente chama de idiot savant, né? Aquele deficiente sábio, né? Quer dizer, ele descobre, ele consegue falar todos os números de telefone de uma lista, consegue tocar Mozart igual a Mozart, e não consegue falar o nome, né? Porque tem uma habilidade de memória específica que desvia, né, os usos normais da memória humana, que são uma memória seletiva, né? E tanto que a gente esquece as coisas desagradáveis, né? Por isso que a gente não enlouquece. Então eu não concordo com essa história de efeito Mandela. Eu acho que esse efeito Mandela é uma coisa bastante fantasiosa, entendeu? Eu acho que isso aí não tem fundamento científico, entendeu? É mais uma coisa tipo cinturão de fótons, que é alguém que tem cara de ciência, mas não é, que está furado, entendeu? É mais uma coisa como terra oca, que é outra coisa que eu não acredito, entendeu? Porque o fato de eu acreditar em UFO não significa que eu acredito em tudo, né? Não é porque eu acredito em disco voador, não é porque eu já vi disco voador, não é porque eu já vi ET, inclusive, que eu acredito em tudo que é exótico e que é diferente ou estranho que apareça na internet. Uma das coisas que eu não acredito é essa daí, a história do efeito Mandela, tá? Essa é a minha resposta para o rapaz que perguntou, sinceramente, entendeu? O cérebro humano não é uma Ferrari, não é uma máquina de primeiríssima linha, né? O cérebro humano é bastante fácil de enganar, bastante fácil de se ludibriar e de construir em cima. Quer dizer, entre o gap, ele emenda, né? Nosso cérebro emenda, quer dizer, como a gente emenda, a gente pensa que o C3PO é todo dourado, porque a gente pensa que ele é todo dourado. Então a mente emenda, ela pinta a imagem de dourado, né? Para ficar conveniente com a tua crença, para ficar conveniente com a tua interpretação, tá bom? É isso aí que eu acho sobre o efeito Mandela. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.